Olá malta, eu espero que se encontrem todos muito bem desse lado. Eu espero que tenham tido uma excelente passagem de ano e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do ano de 2023. A AMD enviou-nos 3 novos processadores da sua série 7000, neste caso o 7600, 7700 e o 7900. Aqui ao meu lado eu tenho aquilo que espero que seja a nossa próxima Bench Table aqui do canal e foi também aqui que fizemos os testes nesta nova geração da AMD. Mas antes de avançarmos para os testes, deixem-me então só vos falar qual o hardware que utilizamos. Começando aqui pela nossa motherboard, temos a ASRock X670E PG Lightning. No nosso armazenamento temos dois discos diferentes, um de 1TB e outro de 2TB, ambos PCI Express Gen 4. Neste caso o de 2TB é o SN850X para jogos e benchmarks e depois temos o de 1TB que é o SN770 para sistema operativo e alguns programas também. Como todos sabemos, o novo sistema AM5 exige memória DDR5. Temos então aqui dois kits de 32 GB da Corsair, o modelo Vengeance com frequência de 5600 MHz. No departamento gráfico temos aqui a excelente placa gráfica da Sapphire, a Nitro Plus VaporX RX 7900 XTX. Para alimentar todo este nosso setup temos aqui uma Seasonic Focus GX de 1000 watts. Por fim temos aqui a lindíssima caixa da Cooler Master, gigante, com bastante airflow, neste caso o modelo AF700. O cooler que utilizamos também para refrescar todos estes processadores foi neste caso o Noctua D15. Já no que diz respeito a testes que fizemos nesta nova geração da série 7000 da AMD, e tal como fizemos na primeira, utilizamos programas e, claro está, gaming. Começando aqui pelo Blender Benchmark, é um programa, para quem não conhece, utiliza renderização via o nosso CPU, e aqui, uma vez mais, temos os processadores com mais cores, claro está, ganharam. Aqui não me surpreende a colocação destes CPUs, penso que eles se encaixam perfeitamente no segmento em que devem estar, no fundo. Por exemplo, só para terem noção, para aquela malta que trabalha, o 7950X, o melhor processador AM5 neste momento da AMD, fez esta renderização em 3 minutos e 35. Já o 7600 fez em cerca de 10 minutos. Claro está, temos de ter noção da diferença de preços e do número de cores diferente entre ambos os processadores. Meio termo, temos aqui o R7 7700, que em vez de 10 minutos demorou 7 minutos e 36. De seguida, passei para o Cinebench, que é o teste que toda a gente utiliza para ver o desempenho dos processadores. Uma vez mais, os que têm mais cores, claro está, ficaram em primeiro lugar. O 7950X fez cerca de 38 mil pontos e o 7600 fez cerca de 13.757 pontos. Lá está, uma vez mais, temos aqui a colocação dos processadores no sítio correto, ok? Não há aqui nenhuma surpresa. O processador em single core, neste caso os resultados em single core, uma vez mais, temos aqui só apenas o R7 7700X, que foi uma pequena surpresa, mas estamos a falar de um score muito pouca diferença neste caso. Estamos a falar de 1956 versus o 7900, que fez 1932 pontos, mas aqui estamos a falar de uma diferença muito pouca, ok? A seguir, eu fiz uma experiência, eu queria ver o IPC, ou instruções por ciclo, e bloqueei todos os processadores, os que testei, a 5 GHz, para ser o mais equilibrado entre todos. Nós no Cinebench R23, em multiscore, com os cores todos bloqueados a 5 GHz, uma vez mais, o 7950X fez 35 mil pontos, o 7900 fez 27 mil, já o 7700 fez 18 mil pontos, e depois para aí abaixo temos o 7600 com 14 mil e, surpreendentemente, o 7600X ficou em último com 13 mil pontos. Aqui nós conseguimos perceber que houve uma melhoria nas instruções por ciclo, neste caso os novos CPUs da AMD sem serem o X, porque basicamente eles ficaram acima do que seria de esperar, ok malta? Neste caso nós decidimos pegar, e já agora aproveito para vos explicar, no 7950X, que é o melhor processador que existe neste momento da AMD, e também no 7600X, que era o melhor processador, ou aquele custo-benefício para aquela malta que queria comprar um processador para trabalhar e jogar, ok? Daí a escolha destes dois processadores. Passando a seguir para o Cinebench, outra vez single core, são muito parecidos, não há aqui uma diferença de scores muito grande, basicamente é a mesma, e algo que me surpreendeu, e achei muita piada quando fui comparar os resultados finais dos processadores em stock versus o bloqueio nos 5 GHz, reparei que a nova geração tem sempre mais pontuação se estiver bloqueada a 5 GHz. Não sei porquê, eu testei isto várias vezes e os resultados foram muito semelhantes. Pronto, é algo surpreendente e que se calhar até é melhor bloquearem o vosso CPU a 5 GHz, não sei, depois vocês em casa experimentem. Passando a seguir para o Geekbench, uma vez mais, processadores com mais cores ganharam, nenhuma surpresa, ok? A seguir testei também aqui já passamos para gaming, ok?
Temos o Red Dead Redemption em 1080p com as definições em Ultra. Uma vez mais, o 7900 ficou no topo. A seguir ficou o 7700 com a diferença de 2 FPS de média. Testei 1080p em Ultra para conseguir criar o maior stress possível no CPU. A gráfica que nós utilizamos é uma que nós vamos fazer um vídeo no futuro, que é a 7900 XTX, assim é que é. Muito boa, ok? Fiquem atentos ao canal. A seguir utilizei o Assassin's Creed Valhalla. Aqui uma vez mais estamos a falar de 200 frames. Penso que não há muita diferença entre todos os CPUs. Temos aqui um equilíbrio bastante bom. A seguir passei para o Assetto Corsa Competizione, que é um jogo de carros, onde eu fiz o benchmark numa corrida. Literalmente gravei primeiro uma corrida normal, gravei e depois nós corremos o replay e fazemos então a média de FPS. Uma vez mais, a nova geração ocupou os dois primeiros topos, 7900 seguido do 7600 normal, sem CX, ok? 130 FPS e 128 respectivamente. De seguida, utilizei um jogo recente. Pessoalmente não conheço muito este jogo, mas sei que ele é bastante CPU-bound, ou seja, utiliza muito o nosso CPU, que é o Total War Warhammer 3. Ele tem um benchmark interno e assim foi esse que nós corremos a simular uma batalha. E aqui nós temos uma surpresa do 7700 normal, sem CX, obteve 220 FPS de média. O 7900 teve 213 FPS de média, seguido o 7600X de 206 FPS e depois os outros dois tiveram média de 206. A seguir, utilizamos um dos jogos que penso que ainda hoje é mais jogado atualmente, CSGO. Decidimos utilizar o benchmark do workshop. Neste caso é um benchmark que está na Steam, depois vocês podem fazer o download. Utilizamos em 720p com as definições em low, para aí sim estressar de vez o CPU. Tivemos então o 7950X com 611 FPS de média, o 7600X 528, o 7600 com 521 e depois aqui o 7900 com 504 e o pior deles todos, o 7700 teve uma média de 481 FPS. Eu testei todos estes jogos, corri cerca de 2 ou 3 vezes para fazer uma média de FPS e os resultados foram sempre estes. Para a malta que joga em 1080p, tudo no mínimo, temos uma vez mais o 7950X no topo, melhor CPU, 605 FPS, 7700 em segundo com 587, o R5 7600 teve 517 FPS, 513 para o 7600X, ou seja, tivemos aqui uma vitória para o não X do 7600, e por fim o 7900 ficou em último desta vez com 492 FPS. De seguida, utilizei também fomos jogar uma partida online para simular um bocadinho uma experiência mais real, em vez de ser um benchmark sintético. Então, neste caso, em 1080p low, no mapa Dust 2 do CS, aqui o 7900 passou para primeiro lugar, teve 583 FPS, o R7 7700 teve 535 e depois daqui para a frente houve uma diferença bastante grande a nível de FPS. Eu por acaso corri outra vez, não era a mesma experiência porque era online, não conseguia replicar a mesma situação, mas por exemplo o 7950X teve 368 FPS de média, estamos a falar aqui mais de 200 FPS de diferença, o 7600X 316 e o 7600 normal teve 308 FPS. É isto os resultados que nós obtivemos aqui então com o Dust 2 em low. Aqui como esta gráfica da AMD gosta muito de debitar frames, quando as settings estão no máximo, nós também jogámos a mesma partida no Dust 2 e fizemos então em 1080p Ultra. Aqui o 7950X passou para primeiro, 535 FPS, logo a seguir pelo 7900 com 530, diferença de 5 FPS, 7600 e X, exatamente, 509, 7600 normal, 498 FPS e o 7700, 446 FPS. Ou seja, malta, jogar online ou fazer umas partidas com os amigos em jogos de carros ou no próprio Red Dead Redemption 2, temos aqui uma vez mais a continuação do bom desempenho da linha 7000 da AMD.
Estes novos processadores da AMD e da linha Zen 4, neste caso o 7600, 7700 e o 7900 não X, são os primeiros a trazer desta série 7000 coolers de origem. Isto também se traduz num TDP mais baixo, que também se irá traduzir numa temperatura mais baixa, que é algo que verificamos nos nossos testes. O facto da AMD nesta nova linha ter colocado uns clocks mais baixos, seja o base e o clock máximo, não significa que tenhamos tido uma perda de performance. Algo que não notamos, claro está, o CPU com mais cores é o que vai ter melhor performance em trabalho. Em gaming temos a continuação do excelente desempenho da série 7000 de AMD. Já sabes, se gostaste do vídeo, peço que deixes o teu enorme gosto, partilha com os teus amigos e vemo-nos numa próxima. Obrigado!